Olá, eu sou o pastor Adejarlan Ramos. A lição do próximo domingo, a lição 12, estudaremos o tema Vivendo em Constante Vigilância. Estamos estudando o tema Batalha Espiritual. Subordinado então o tema Batalha Espiritual, Vivendo em Constante Vigilância. O texto da lição está baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 26. É o texto que fala sobre Jesus no Getsemane. A oração de Jesus no Getsemane. Primeiramente, então, vamos abordar esse texto de Mateus 26, que também está relatado em outros evangelhos, que fala sobre Jesus no Getsemane. É interessante nós considerarmos alguns pontos relevantes em relação a esse texto. Jesus ele sai do cenáculo e vai para o Getsemane. É interessante também nós observarmos como Jesus ele passou por profunda agonia ali no Getsemane. Jesus experimentou o Getsemane. Nós também temos o nosso Getsemane. Todos nós já passamos também pelo nosso Getsemane particular. Bem, inicialmente nós vamos trazer algumas informações sobre o local onde Jesus ele agonizou, o Getsemane. O jardim do Getsemane ficava na região do Monte das Oliveiras, do outro lado do ribeiro de Cedron, defronte ao Monte Sião, onde inclusive estava localizado o templo. A palavra Getsemane, ela significa, ao pé da letra, prensa de azeite, lugar de azeite, pelo fato de que neste lugar as azeitonas elas eram esmagadas, era uma espécie de lagar de azeite. Foi ali neste lugar que Jesus experimentou uma agonia muito intensa. Foi ali naquele lugar que Jesus travou uma grande batalha, inclusive chegou a suar gotas de sangue. Então, que o professor possa trazer algumas informações geográficas acerca do local onde Jesus orou, o Jardim do Getsemane. Bem, a Bíblia nos mostra em João capítulo 18 e o versículo 1, que logo depois que Jesus saiu do cenáculo, ele foi para o Getsemane. Jesus sai do cenáculo e vai para o Getsemane. No cenáculo, Jesus dá as últimas instruções para os seus discípulos, ele lava os pés dos discípulos, ele fala acerca do mandamento do amor, ele desmascarou o traidor, que foi Judas, e também trouxe um alerta para Pedro acerca da sua negação. Ali também no cenáculo, Jesus confortou os discípulos e falou para eles, inclusive, acerca da vinda do Espírito Santo, do envio do Espírito Santo. Né? Jesus também ora pelos seus discípulos. Isso está em João, no capítulo 17. Isso mostra o quê? Isso mostra os cuidados que Jesus tem ali no cenáculo, com os seus seguidores, dando essas instruções, dando alertas, orando. Era uma espécie de cuidado pastoral que Jesus estava tendo com os seus discípulos. Bem, qual foi o propósito dessa agonia de Jesus? Né? Tudo tem um plano de Deus, estava dentro do plano da história da salvação. Jesus ele tinha vindo ao mundo com o propósito de morrer, e aquele momento estava chegando, aquele momento estava se aproximando. A Bíblia diz, nesse texto, usando o texto de Marcos, né, nós temos um texto paralelo em Marcos 14, a Bíblia nos mostra em Marcos 14, versículo 33 e 34, o relato bíblico, o texto bíblico nos diz que 33 e 34, a Bíblia diz, Jesus alertou a Pedro, né? Jesus trouxe um alerta para Pedro acerca do fato da negação, e outra coisa que nós podemos observar foi descrito aí a tristeza de Jesus. O texto diz que a alma estava triste até a morte. Jesus estava, portanto, profundamente triste, é o que o texto nos relata. Né? Isso mostra então que a tristeza ela assolou a pessoa de Jesus. Marcos 14, 34. A minha alma está profundamente triste até a morte. A expressão que foi utilizada aqui
era uma expressão que fala de Jesus dominado pelo horror, né? Dominado pelo horror que o fazia, inclusive, tremer diante dessa terrível perspectiva que estava à frente dele. É nesse momento, então, que Jesus diz para os discípulos: ficai aqui e vigiai comigo. Bem, vamos observar essa questão relacionada à tristeza de Jesus. O que não era de fato a tristeza de Jesus? Claro que Jesus estava triste, envolvia várias questões, essa tristeza de Jesus. Ele sabia, por exemplo, que Judas estava se aproximando, ele sabia que Pedro negaria, ele sabia também da sentença de Pilatos, ele sabia que a multidão iria gritar: crucificam. Ele sabia de tudo isso, ele sabia que a sua carne seria rasgada com açoites, ele sabia que alguns dos seus discípulos o abandonariam, mas a tristeza de Jesus, embora envolvesse tudo isso, ela estava além disso. A maior tristeza que Jesus certamente sentiria era o fato dele, horror que ele tinha em relação ao pecado, né? Ele iria sentir o abandono do Pai temporariamente, ele seria também maldito pelo fato de enfrentar a realidade da cruz, né? Diante da justíssima lei de Deus, ele iria se sentir maldito. Enfim, inclusive no texto bíblico diz que ele orou: Deus meu, por que me desamparaste? Então Jesus estaria recebendo toda a carga do nosso pecado. Jesus, então, ali no Getsemane, ele já estava antevendo o que iria acontecer de fato no Calvário. Ali, o Getsemane, então, era uma espécie de porta de entrada para o Calvário. Jesus, então, estava travando uma grande batalha ali no Getsemane, né, que iria culminar no Calvário. Ali o destino da humanidade seria selado. Jesus, então, ficou triste. A Bíblia diz ainda, nos mostra a solidão de Jesus. É interessante nós observarmos que tudo isto ele sofreu sozinho. Durante o seu ministério público e terreno, ele esteve muito rodeado de pessoas, de multidões. Mas agora, diante do Getsemane, já vendo e contemplando a cruz, ele está só. Ele está só. Portanto, a tristeza envolvia também a solidão de Jesus, né? Era uma solidão perturbadora. Jesus estava sentindo isso. Algumas pessoas na Bíblia passaram por esta solidão, como João na ilha de Patmos, como também o apóstolo Paulo. Ele sentiu também as dores da solidão. É nesse momento, então, que Jesus ele ora. A Bíblia nos mostra que ele ora. A oração de Jesus. Jesus se refugiou neste momento em que ele sentia e via que a cruz estava se aproximando. Ele se refugia na oração. Nós observamos que durante o ministério público de Jesus, ele orou em vários momentos, né? Ele, no início do seu ministério, orou. Nós vimos a tentação de Jesus, a oração dele no deserto, se preparando. Ele orou quando foi tomar decisões da escolha dos discípulos. Ele orou antes de realizar alguns milagres, mas agora ele está orando a oração no momento crucial do ministério. Jesus, então, seu ministério foi pautado pela oração. Jesus, ele ora. E Jesus ora de joelhos. O texto diz que ele orou de joelhos, foi prostrado, né? Houve uma prostração naquele momento. Ele ora ajoelhado, é o que o texto bíblico nos diz. Ele estava angustiado, ele está de joelhos, ele está prostrado e ele está orando com forte clamor, e inclusive com lágrimas. A outra coisa que nós observamos é que o conteúdo desta oração, nesta oração, ele chama a Deus de Pai. Ele disse: Pai, tudo te é possível. Ele chama a Deus de Pai e ele também reconhece a soberania de Jesus, né? Ele demonstra também submissão. Ele demonstra submissão. Quando ele chama a Deus de Pai, né? Essa foi uma das primeiras atitudes dele. Pai, tudo te é possível. Ele reconhece a paternidade de Deus, né? Isso é um ponto que nós podemos refletir
que mesmo em meio àquela angústia, àquele sofrimento, Jesus era capaz de chamar Deus de Pai. Certa pessoa afirmou que se nós realmente podemos chamar Deus de Pai, isso quem disse foi William Berkeley, que se podemos chamar a Deus de Pai, então tudo se torna suportável, pois a mãe do Pai, a mão do Pai nunca ocasionará a seu filho uma lágrima desnecessária. Então ele chama a Deus de Pai, né? Mesmo em meio ao sofrimento, ele reconhece a paternidade de Deus. Ele se submete à vontade de Jesus, de Deus. A submissão foi relatada aqui. Inclusive ele disse: se possível, passa de mim este cálice. O cálice no Antigo Testamento estava relacionado como era uma referência, né, a alguns textos do Antigo Testamento relacionados a julgamentos, juízos de Deus. Então, o cálice estava relacionado em alguns momentos à ira de Deus. Nós temos vários textos no Antigo Testamento que aborda essa questão, né, do cálice relacionado a isso. Nós podemos observar em alguns momentos do Antigo Testamento, né? Inclusive a forma que Jesus reflete aqui a sua tristeza, ela está relacionada também ao Antigo Testamento. Nós temos no Antigo Testamento, a linguagem de tristeza do Antigo Testamento, ela é muito próxima da linguagem de Jesus aqui. No Salmo 42, Salmo 43, no Salmo 142, Salmo 143, em Jonas 4:9, são textos do Antigo Testamento que falam sobre tristeza, e a linguagem que Jesus utilizou aqui, ela estava relacionada a esses, muito próximas, né, a fraseologia com esses textos do Antigo Testamento. E também a imagem do Antigo Testamento de cálice, né, de juízo sobre todas as nações. Nós temos alguns textos do Antigo Testamento que, quando fala sobre o juízo de Deus vindo sobre as nações, utiliza a figura do cálice. Então Jesus se submete, de se possível passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Então ele demonstra submissão à vontade do Pai. Outra coisa que nós observamos que o relato dos evangelhos é que ele orou 3 vezes. 3 vezes. Isso mostra a persistência de Jesus na oração. Ele não apenas orava, como ele era também persistente na oração. A oração é exatamente isso, é buscar a vontade de Deus, é conhecer a vontade de Deus, né? Orou 3 vezes. Lucas 22:44 diz o texto que ele orava mais intensamente. Ele suou sangue, né? Ele suou sangue, não para fugir da vontade de Deus, mas para cumprir a vontade de Deus. A Bíblia também nos mostra que ele se agonizou, Marcos 14:33. Ele foi tomado de pavor, de angústia, mas em Marcos 14:34 diz que a sua alma estava profundamente triste até a morte. Ele estava em agonia, Lucas 22:44. Esse fenômeno, né, é um fenômeno reconhecido pela medicina, chamada diapédese, que é uma violenta comoção mental, né? De forma que o suor pode se transformar em gotas de sangue. Foi o que aconteceu de fato com Jesus ali naquele momento. Bem, Jesus então ora intensamente, agoniza-se em oração, e em determinado momento, em Marcos 14:41, ele disse: basta, chegou a hora. Jesus agora levanta da oração de forma triunfante. Jesus se preparou em oração para enfrentar aquele momento. Agora ele levanta de forma triunfante e diz: basta, chegou a hora. Era o momento então. Isso mostra como a oração ela nos prepara para os grandes embates, né, da vida de uma forma geral e da vida cristã. Então Jesus triunfou, né, na oração. Neste momento que ele fala para os discípulos para vigiar, né? Por 2 vezes ele fala para os discípulos para eles vigiarem. Nós temos isso no relato, no texto. Nós vamos daqui a pouco comentar acerca disso. A Bíblia então nos mostra que ele foi consolado, dá-nos a entender que ele foi consolado pelo Pai,
Inclusive a Bíblia fala sobre anjos de Deus que apareceram. O evangelista Lucas, ele fala que ele suou gotas de sangue, e fala também que houve a consolação angelical, né? Um detalhe que Lucas dá que os outros evangelistas não dão. O texto diz que apareceu anjos, ou apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Lucas 22, 43. Então Jesus, naquele momento, ele foi consolado pelo Pai. Bem, Jesus estava então naquele momento, e aqui nós vamos destacar então, Jesus estava convocando então os discípulos, por duas vezes ele falou para orar e vigiar, né? Ele falou no versículo 38 e ele falou também no versículo 41. Bem, vamos agora considerar o sentido, o significado da palavra vigilância. A palavra vigilância ou vigiar, o termo aparece em alguns momentos do Novo Testamento, né? Aí na lição, na parte 1, significado de vigilância, o comentarista traz informações acerca da palavra. A palavra vigiar, estar alerta, gregorel, ela significa vigiar, estar alerta, vigilante, aparece cerca de 22 vezes no texto grego do Novo Testamento, né? Então, o professor de escola dominical ele pode aprofundar aqui e trazer esta definição do termo, inclusive mostrar algumas referências bíblicas em que momento essa palavra aparece no texto do Novo Testamento. Portanto, gregorel é o termo que aparece aí, né? Vigiar, estar atento, vigilante, atencioso, aparece em vários momentos do Novo Testamento. É o termo que aparece aí. Bem, vigiar, estar alerta, né? É o sentido desta palavra. Outra palavra que aparece é a palavra agripnel, que quer dizer manter-se acordado, vigiar, guardar, cuidar. Aparece 4 vezes no Novo Testamento. E a outra palavra do grego do Novo Testamento que está relacionada é a palavra nefo. A palavra nefo é uma palavra que quer dizer ao pé da letra sóbrio, moderado, abstêmio, né? Ou seja, a respeito do vinho. O termo, então, sóbrio, que é traduzido por sóbrio, que é o termo nefo, ela quer dizer uma pessoa moderada, uma pessoa que está sóbria, vigilante, circunspecta, ou seja, ela olha em todas as direções, né? É o sentido do termo, é uma pessoa que não está sobre o efeito do vinho e essa pessoa tem condições de olhar em todas as direções e fazer uma avaliação sobre aquilo que está vendo, que está olhando. Essa palavra nefo, ela aparece no sentido figurado de vigilância, combinado com a palavra gregorel. Aí na revista tem inclusive algumas referências bíblicas que falam alguns momentos em que a palavra ela aparece. Então o professor ele pode explorar o significado etimológico da palavra. Bem, feito isso, na terceira parte da lição, o pastor Ezequias ele traz uma exortação à vigilância. Ele explora então o que Jesus quis dizer. Por 2 vezes Jesus disse para vigiar, né? Jesus falou acerca da vigilância por 2 vezes aí no texto, no versículo 38 e também no versículo de número 41. Bem, o versículo, o termo aí, o pastor Ezequias coloca que o termo a exortação de Jesus à vigilância, que é um dos temas centrais, inclusive, do sermão profético de Jesus, é vigilância no sentido escatológico, né? Devido à proximidade da vinda de Jesus, Jesus exortou em vários discursos, principalmente os discursos que têm conotação escatológica, eles estarem vigilantes, eles estarem atentos, inclusive em relação ao cumprimento das profecias bíblicas. Então, a palavra vigiar no contexto bíblico ela aparece em alguns contextos escatológicos. Estar vigilantes porque a proximidade da vinda de Jesus, né, por causa da proximidade da vinda de Jesus e o cumprimento, então, das profecias. Em várias das parábolas e dos ensinos de Jesus, o termo vigilância está relacionado a esse contexto escatológico. Jesus também nos adverte, nos mostra
a vigilância na vida cristã. No versículo 38 e no versículo 41 de Mateus 26, Jesus tinha falado para os discípulos para eles vigiarem, né? A vigilância ali no versículo 38 inicialmente estava no sentido deles manterem-se acordados, manterem-se atentos, né? Esse era um momento crucial, era um momento solene e eles deveriam então estar atentos. Então, no versículo 38, o termo ali, quando Jesus disse para eles vigiar, estaria relacionado a isso. A palavra aparece como porteiro, né? Manter vigilância como porteiro, que eram escravos responsáveis pela entrada de uma casa. Inclusive, de acordo com o ensino judaico, as pessoas deveriam estar atentas no período da Páscoa. Se alguém adormecesse no grupo da Páscoa, né? Alguém do grupo da Páscoa adormecesse, não apenas cochilasse, o grupo seria dissolvido. Era uma crença então que se tinha. Então, na noite da Páscoa, o costume que havia ali em Israel era das pessoas ficarem acordadas até tarde, conversar sobre a redenção divina, né? Eles deveriam então ser capazes de ficar em vigília. Provavelmente foi isto o que Jesus inicialmente estaria dizendo para eles. No versículo 38, estaria então relacionando com o costume que havia na época das pessoas ficarem acordadas e conversando acerca das questões da Páscoa e da redenção. Mas no versículo 41, o termo parece ganhar uma conotação mais ampla. O termo seria uma advertência mais solene para as pessoas estarem atentas de uma forma, para os discípulos estarem atentos de uma forma geral, né? Para eles estarem de forma atentas para não caírem em tentação, é o que o texto então nos diz, né? E seria então um contexto mais amplo. Então, observe bem que o termo aí aparece no sentido, no 38, e no sentido mais amplo no versículo 41. Ampliando então este conceito mais amplo, quando Jesus adverte para estar vigilantes, né, nós podemos então fazer uma aplicação por causa de outros contextos também que o termo aparece no Novo Testamento, né? O termo vigilância, ele aparece no contexto do Novo Testamento em outros momentos e nós devemos então estar atentos. A vida cristã, ela exige então a vigilância. Em vários momentos Jesus falou acerca disso. Por exemplo, nós temos alguns textos então no Novo Testamento que abordam as questões da vigilância. Por exemplo, alguns textos bíblicos que falam sobre a vigilância, né? Atos 20, 31, portanto vigiai, lembrando-vos que durante 3 anos não cessei de noite e dia de vos amoestar, Paulo falando à liderança de Éfeso. Em 1 Coríntios 10, 12, aquele pois que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Em 1 Coríntios 16, 13, vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Colossenses 4, 2, perseverai na oração, velando nela com ações de graças. 1 Pedro 5,8 sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário o diabo anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então são alguns dos textos do Novo Testamento que fala sobre a vigilância. Então nós temos vários textos no Novo Testamento que nos exorta à vigilância. Portanto, devemos estar vigilantes na vida cristã, não apenas no sentido escatológico, de esperando a vinda de Jesus, estando atentos aos sinais, como também estando vigilante em relação à vida cristã, para não cairmos em pecado e também para nos abstermos de tudo aquilo que desagrada a Deus. E claro que isso envolve uma atividade contínua. Então, a postura do cristão deve ser aguardando Jesus em expectativa, vigilância escatológica e também vigilância no sentido de estando alerta em relação ao pecado e em relação à vida cristã, né? Algo contínuo, exercício contínuo, porque à medida em que os tempos avançam e que os sinais se intensificam, a corrupção ela aumenta de uma forma muito grande
E isso exige um estado de alerta maior do cristão. É isso que esses textos, então, nos mostram. Então, concluindo, o enfoque, então, desse relato aqui do Getsemane, que foi abordado pela lição, é exatamente a vigilância. Precisamos, então, nessa batalha espiritual, estarmos vigilantes, né? Esse é o assunto central, então, da nossa lição. Então, que o professor de escola dominical possa focar neste assunto que é a vigilância. Este é o foco central da nossa lição. Então, concluindo, nós podemos, então, dizer, nós vamos, então, sintetizar e destacar alguns pontos, então, principais e a postura pedagógica que o professor pode ter. Primeiramente, você pode e deve apresentar os detalhes da oração do Getsemane. Eu particularmente acho melhor, primeiramente, abordar os aspectos históricos, narrativos ali do texto de Getsemane. Leia o texto narrativo, o relato dos evangelhos do Getsemane. De preferência, leia nas versões dos evangelistas. Destaque os pontos principais, destaque a questão geográfica do jardim do Getsemane, destaque os elementos que estão envolvidos ali na narrativa, destaque questões culturais, como a questão do cálice, que era uma linguagem do Antigo Testamento, a questão cultural também de estar alerta, vigilante, estar em vigília na noite da Páscoa, era uma questão também cultural. Então, destaque os elementos culturais, geográficos, explore os elementos narrativos do texto de Jesus no Getsemane. Feito isso, passe também a explicar o conceito de vigilância no contexto bíblico. Aí é o significado, então, etimológico. Explore os termos na língua original, mostre em que momentos eles aparecem no texto bíblico, para que o aluno possa ter uma visão maior de como a palavra aparece em alguns momentos no texto bíblico e ele tem uma visão realmente o que quer dizer o termo vigilância. E logo em seguida mostre então, para finalizar, aborde a questão da exortação à vigilância. Feita a definição etimológica, passe agora para a explicação do sentido em que o termo aparece, no contexto escatológico da vida cristã, e finalize aplicando isso à realidade dos alunos. Se você não aplicar à realidade dos alunos, de nada, portanto, adiantará esta lição. Então, mostre a necessidade deles estarem atentos, vigilantes, e isso pode ser destacado dentro do contexto de cada aluno. Portanto, querido professor da escola dominical, que Deus, portanto, o abençoe e que você possa estar no próximo domingo, já começando a concluir esse tema no trimestre, abordando essa faceta, esse aspecto importante da batalha espiritual, vivendo em constante vigilância. Que Deus o abençoe e que possamos ter uma boa aula e que essas verdades acerca da vigilância sejam destacadas em nossas vidas e em nossos corações. Que Deus abençoe a todos. Amém.